Desde o início da humanidade, uma pergunta ecoa como um enigma proibido. Qual era, de fato, a fruta do jardim do Éden? A Bíblia descreve o jardim como o lugar perfeito, um paraíso moldado pelas mãos do Criador, onde Adão e Eva viviam em comunhão direta com Deus. Mas no centro daquele lugar havia uma árvore misteriosa, chamada de Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E dela veio a ordem: não comam. O que chama a atenção é que em nenhum momento o texto sagrado revela qual era o fruto proibido. Nenhuma cor, nenhum sabor, nenhuma forma é descrita. Apenas a proibição, apenas o mistério. Então surge a pergunta que atravessou séculos: por que essa fruta nunca foi revelada? A cultura popular ao longo da história decidiu preenchê-la com um símbolo: a maçã. Pinturas renascentistas, esculturas e até filmes eternizaram a ideia de que Eva estendeu a mão para uma maçã brilhante e vermelha. Mas esse detalhe nunca esteve na Bíblia. Na verdade, a associação com a maçã tem origem em traduções latinas da Idade Média, onde a palavra malus podia significar tanto mal quanto maçã. Assim, o fruto proibido passou a ser representado por aquilo que estava mais próximo do imaginário europeu, uma maçã. Mas o texto original do Gênesis, em hebraico, nunca mencionou isso. Apenas diz o fruto. E esse silêncio das Escrituras é talvez ainda mais poderoso do que qualquer revelação, porque ao não nomear o fruto, o mistério permanece, e o foco não está na fruta em si, mas na desobediência. Porém, teólogos, historiadores e até místicos sempre buscaram pistas. Alguns sugerem que poderia ter sido um figo. Afinal, após comerem do fruto, Adão e Eva costuraram folhas de figueira para se cobrirem. Seria coincidência ou seria um sinal de que a figueira foi a árvore do conhecimento? Outros apontam para a romã, um fruto considerado sagrado em diversas culturas antigas, símbolo de fertilidade e sabedoria. Há também quem defenda que poderia ter sido uma uva, já que o vinho se tornaria mais tarde um elemento central nas histórias bíblicas, associado tanto à bênção quanto à perdição. E ainda há teorias mais ousadas. Alguns textos judaicos antigos, como o Talmud, chegam a sugerir que a fruta poderia ter sido trigo, não em forma de pão, mas como grãos, que ao serem consumidos dariam ao ser humano a consciência. Outras tradições falam da tâmara, fruta comum na região do Oriente Médio, carregada de simbolismo. E ainda existem interpretações místicas que dizem que a verdadeira natureza do fruto não era física, mas espiritual. Um conhecimento proibido, uma revelação que não poderia ser tocada, mas que foi escolhida, provada e absorvida pela humanidade. O que é impressionante é como essa ausência de detalhes gera mais impacto do que uma descrição clara. Se soubéssemos exatamente qual fruto era, a tentação perderia força. Seria apenas uma curiosidade histórica. Mas ao permanecer em segredo, o fruto do Éden se tornou o símbolo universal daquilo que o ser humano deseja, mas não pode ter. É a essência do proibido. O fruto pode ser qualquer coisa. Para Adão e Eva, foi a árvore no centro do jardim. Para nós, pode ser qualquer desejo que desafie a ordem divina. Esse é o peso do mistério. Mas por que Deus não quis revelar? Essa pergunta toca em algo ainda mais profundo. Alguns estudiosos dizem que o silêncio de Deus foi proposital, porque a intenção não era prender a humanidade ao detalhe de um objeto, mas sim a essência da obediência. Não importa se era maçã, figo, romã ou uva, importa que havia uma ordem, importa que havia um limite. O fruto não é apenas um alimento, ele é um portal. É o ponto em que o homem, ao escolher, mudou o destino da humanidade. E se olharmos mais a fundo, o texto de Gênesis não diz que a árvore era má. Pelo contrário, todas as árvores eram boas, pois foram criadas por Deus. O que tornava aquele fruto proibido não era a sua natureza, mas a ordem divina. Era a obediência que estava sendo testada. Comer do fruto era assumir o desejo de ser como Deus,
conhecer o bem e o mal, ter o controle do próprio destino. E esse é o verdadeiro peso da narrativa. O fruto se torna símbolo da autonomia humana diante do Criador. É o momento em que a inocência é deixada para trás e a consciência surge como uma maldição. E quando Eva olhou para o fruto, a Bíblia diz que ela viu que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Isso mostra que, mais do que a aparência ou sabor, havia algo espiritual ali, o desejo pelo conhecimento proibido. É como se o fruto representasse a tentação eterna da humanidade, querer ir além do que Deus permite. E ao provar, Eva e Adão abriram a porta de algo que jamais poderia ser fechado. Por isso, muitos místicos afirmam que o fruto nunca foi revelado, porque ele não é uma fruta, mas uma experiência, uma escolha, uma transgressão. Algo que não pode ser fotografado, descrito ou desenhado, porque está dentro de cada pessoa. O fruto do Éden pode estar diante de você agora, em alguma tentação, em algum limite que você deseja romper. E talvez seja por isso que o texto sagrado se cala, porque o mistério não é apenas sobre o passado, ele fala sobre nós, hoje. Se o fruto proibido nunca foi revelado na Bíblia, é porque o silêncio também é uma mensagem. O silêncio provoca, inquieta, convida à reflexão. E ao longo dos séculos, esse mistério se tornou combustível para debates, artes e até heresias. Padres da igreja, rabinos, filósofos e místicos buscaram decifrar a árvore que mudou a história da humanidade. Mas talvez a grande verdade esteja no fato de que cada cultura enxergou no fruto o reflexo de seus próprios desejos e medos. No Oriente Médio Antigo, o figo simbolizava fertilidade e abundância. No Egito, a romã representava a vida eterna. Para os gregos, a uva era a porta para os deuses através do vinho. E assim, cada tradição olhava para sua própria fruta mais simbólica e a colocava no centro do Éden. Como se dissesse, o fruto proibido é aquilo que mais desejamos. É por isso que a imagem muda com o tempo, mas a essência permanece. O fruto é a tentação, moldada pela cultura, mas carregada do mesmo peso espiritual. Mas existe algo ainda mais profundo. No livro de Ezequiel, o profeta descreve o Éden de forma diferente. Ele fala de pedras preciosas, de rios que fluíam, de um lugar cheio de esplendor. E em meio a essa descrição, alguns estudiosos acreditam que o Éden não era apenas um jardim físico, mas também uma dimensão espiritual. Se isso for verdade, o fruto proibido não era apenas alimento, mas acesso. Acesso a algo que estava reservado somente a Deus. O homem quis atravessar a fronteira e conhecer o que não lhe pertencia. E esse foi o pecado. Outros textos judaicos antigos, como o livro de Enoque, falam de mistérios guardados por Deus que não poderiam ser revelados aos homens. E quando pensamos no fruto, ele se encaixa nesse padrão. Não era apenas sabor ou nutrição, mas um segredo, uma chave. Ao comê-lo, Adão e Eva abriram a consciência, mas também abriram a dor. Abriram a vergonha, o medo, a separação. E esse é o peso da narrativa. O fruto não alimenta o corpo, ele desperta o espírito, mas desperta em queda. E aqui está outro detalhe curioso. A Bíblia não diz que o fruto era venenoso ou mortal por si só. O que trouxe a morte não foi a fruta em si, mas a transgressão da ordem de Deus. Isso mostra que a verdadeira essência do fruto era a desobediência, era a escolha. E isso carrega um alerta que atravessa gerações. Não importa a aparência da tentação, o perigo não está no objeto, mas no ato de romper a vontade divina. O fruto proibido é eterno, porque a desobediência é eterna. E então surge uma pergunta inquietante. E se o fruto proibido for algo que ainda existe entre nós? Algo que não se perdeu com o Éden, mas continua no mundo diante dos nossos olhos? Muitos estudiosos acreditam que o texto foi propositalmente vago, porque o fruto não era único, mas simbólico. Ele pode se manifestar de muitas formas. Pode ser o desejo de poder, de conhecimento, de prazer. Pode ser o que cada pessoa coloca no lugar do proibido. É o teste que se renova em cada geração. E talvez seja por isso que o fruto não foi nomeado, porque se tivesse um nome, seria limitado. Ao não ter nome, ele se torna universal.
Ele pode ser a maçã que brilha diante de você, pode ser a taça de vinho, o ouro, a paixão, a ambição. O fruto proibido é tudo aquilo que Deus disse não, e que mesmo assim parece tão atraente. É o símbolo do coração humano que olha para o limite e sente vontade de atravessá-lo. Mas também há outra visão. Alguns estudiosos cristãos dizem que o fruto proibido, de certa forma, aponta para Cristo. Porque onde Adão falhou diante da tentação, Jesus venceu. O primeiro homem estendeu a mão para o fruto e trouxe morte. O Filho do Homem estendeu a mão para a cruz e trouxe vida. O Éden perdido só encontra restauração no Éden futuro, descrito no Apocalipse. Lá, a árvore da vida volta a aparecer. E diferente da árvore do conhecimento, sua fruta é permitida. Sua fruta é cura. Como se a história fosse fechada em círculo. O fruto proibido que trouxe queda e o fruto da vida que traz redenção. Esse paralelo é poderoso. Ele mostra que o mistério do fruto não é apenas arqueológico ou histórico, é espiritual. Ele aponta para a escolha eterna do homem, seguir o caminho da desobediência ou o caminho da vida. A maçã, o figo, a romã, a uva, tudo isso são apenas imagens. O verdadeiro fruto proibido está em cada decisão que fazemos diante da vontade de Deus. E a Bíblia nunca revelou o nome, porque o fruto é mais do que um objeto. Ele é um espelho. E nesse espelho, cada um de nós se vê. O silêncio da Escritura é como um convite. Não é para discutirmos qual fruta Eva segurava nas mãos, mas para refletirmos qual é o fruto que nós seguramos hoje. Qual é o limite que tentamos ultrapassar? Qual é a tentação que, mesmo sabendo ser proibida, parece tão irresistível? Esse é o mistério. Essa é a revelação que continua viva. Quando pensamos no fruto proibido, não estamos apenas diante de uma pergunta sem resposta, mas diante do maior símbolo da humanidade. O Éden não foi apenas um jardim perdido no passado. Foi o retrato de um coração humano diante de escolhas. Adão e Eva representam todos nós. E o fruto que eles provaram é o mesmo que muitas vezes se apresenta diante dos nossos olhos. Ele muda de forma, mas nunca perde a essência. O mistério não está na casca de uma fruta, mas no desejo do homem de ser como Deus. É por isso que o texto bíblico nunca revelou o nome. Porque o fruto não é um detalhe do passado, mas uma verdade eterna. O silêncio é proposital. O silêncio nos faz refletir. O silêncio aponta para o real problema. Não importa o que havia na árvore, importa o que nasceu no coração. A desobediência, a soberba, a vontade de romper o limite estabelecido pelo Criador. E foi por isso que o Éden se perdeu. Não por causa de um objeto, mas por causa de uma escolha. E aqui está um detalhe que poucas pessoas percebem. Depois que Adão e Eva comem do fruto, a primeira coisa que surge é a consciência da nudez. A vergonha. É como se o fruto tivesse aberto uma janela que antes não existia. Eles enxergaram o mundo de forma diferente. Eles viram a si mesmos com novos olhos. E isso mostra que o fruto estava ligado ao conhecimento, mas também ao peso da culpa, ao desejo de se esconder de Deus. O fruto não trouxe apenas saber, trouxe distância. Distância entre o homem e o Criador. E talvez esse seja o mistério mais profundo. O fruto proibido é a lembrança de que o que parece doce aos olhos pode se tornar amargo na alma. É a lembrança de que o que parece liberdade pode se tornar prisão. É a lembrança de que aquilo que desejamos com tanta intensidade pode ser exatamente o que nos afasta da presença de Deus. O fruto do Éden é a tentação eterna, e cada geração precisa decidir se vai estender a mão ou se vai obedecer. Mas o que Adão e Eva perderam em desobediência, Cristo trouxe de volta em sacrifício. No Apocalipse, João descreve a árvore da vida que dará fruto para todos os povos. Diferente da árvore proibida, essa árvore é permissão. Diferente da árvore que trouxe queda, essa árvore traz cura. É como se a história da humanidade fosse marcada por duas árvores: a do conhecimento, que nos separou, e a da vida, que nos reconecta ao Criador. Entre uma e outra está a cruz que também é madeira, que também é árvore, e que se tornou o ponto central da redenção. Então, ao nos perguntarmos qual foi o fruto proibido, talvez devamos mudar a pergunta.
não é qual era a fruta, mas qual é a escolha que temos hoje. Porque o mistério não foi revelado para que não olhássemos para trás, mas para que olhássemos para dentro. O fruto proibido é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E a cada dia, em cada decisão, ele pode estar diante de nós. O Éden não é apenas história antiga. O Éden é um espelho. E nele vemos a queda, mas também vemos a promessa. O silêncio da Bíblia não é vazio. O silêncio é um chamado para não nos perdermos em detalhes, mas para entendermos a essência. O fruto proibido nunca teve nome, porque ele não é único. Ele continua vivo, ele continua entre nós. E a pergunta não é qual fruta Eva segurava, mas qual fruto você segura agora? Essa é a revelação escondida nas entrelinhas. Essa é a mensagem que atravessa os séculos. E quando o coração humano entender isso, então o Éden perdido se transformará em esperança. Porque o fruto da desobediência não é a última palavra. A última palavra é a redenção. O mistério do fruto permanece, mas a promessa da vida eterna já foi revelada. E essa promessa nos espera não num jardim distante, mas no próprio coração de Deus. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.